Fala galera, tudo bem com vocês, meus amores? Vamos para o nosso aulão de matemática pré-ENEM. Então vamos lá, galerinha, preparei algum material aqui para vocês para essa semana de revisão para o ENEM. E vamos começar com o que mais cai no ENEM, e falando um pouquinho sobre razão e proporção. Olha só, grandezas diretamente proporcionais. Olha só, de significa de cima, você vai multiplicar uma constante. Vamos assassinar o português, porque essa semana já foi a prova do ENEM de linguagens. Embaixo, então, ó, você vai lembrar o seguinte, olha para mim aqui, ó. Se você tiver um D, esse D aqui, você coloca de cima. Esse I aqui você coloca embaixo. Então, lembra comigo, diretamente proporcionais, você multiplica uma constante. E em cima, de cima aqui, ó, multiplicando uma constante. E embaixo, divide sempre uma constante. Olha só, por exemplo, a minha quantidade de cabelo, vocês podem ver que está bastante a minha quantidade de cabelo, é diretamente proporcional à quantidade mundial do Palmeiras. Ou seja, C, que seria meu cabelo, é igual diretamente proporcional, multiplica uma constante. Por isso que fica de cima, multiplicando. Já o tamanho da calça do Bob, que eu chamei de T, é inversamente proporcional ao estilo do Kripa, que eu chamei de E. Inversamente proporcional, ó, lembra que ele vai estar sempre embaixo. Então, diretamente proporcional, de cima. Inversamente proporcional, embaixo. Beleza? Guardaram essa dica? Então, bora lá. Vou só apagar aqui, a gente já continua o próximo tópico, tá? Então, bora lá, mais um detalhe. Ó, em uma corrida automobilística, os carros podem fazer uma parada nos boxes para efetuar trocas de pneus. Nessas trocas, o trabalho é feito por grupo de 3 pessoas em cada pneu. Considere que os grupos iniciam o trabalho no mesmo instante, trabalham à mesma velocidade e que cada grupo trabalha em um único pneu. Com os 4 grupos completos, são necessários 4 segundos para que a troca seja efetuada. O tempo gasto por um grupo para trocar um pneu é inversamente, olha só, inversamente proporcional ao número de pessoas trabalhadas. Grifa isso aqui, ó, inversamente proporcional. Em uma dessas paradas, um dos trabalhadores passou mal, não pôde participar da troca e nem foi substituído, de forma que um dos 4 grupos da troca ficou reduzido. Nessa parada específica, com um dos grupos reduzido, qual foi o tempo gasto em segundos para a troca dos pneus? Então vamos lá. Primeira coisa, o tempo gasto ele é inversamente, ou seja, embaixo, ao número de pessoas. Primeira situação, com 4 pessoas, eu gasto 4 segundos com 3 pessoas no meu grupo. Logo, o meu K, que é a constante de proporção, é igual a 12. Professor, mas o que significa esse K? Nós chamamos ele de constante de proporção. E aí, ó, agora, o tempo é o K que a gente acabou de achar que vale 12, dividido pelo número de pessoas. Como nós temos apenas 2 pessoas agora, porque uma dessas pessoas passou mal, logo o tempo vai ser de 6 segundos. Tudo bem, moçada? Beleza? Entenderam? Então, ó, só para focar, diretamente proporcional, de cima, inversamente proporcional, embaixo, beleza? Bora lá então, ó. Outra coisa que é bem recorrente no ENEM é a ideia de escala. Nunca se esqueça disso. Escala sempre vai ser, eu coloquei distância do mapa, mas não necessariamente tem que ser no mapa, pode ser numa maquete, pode ser num desenho. Então vamos falar assim, ó, a escala sempre vai ser o desenho, ó, vamos chamar esse desenho aqui de desenho, sempre vai ser o conceito de desenho dividido pelo conceito real. Então, a escala sempre vai ser a distância do desenho dividido pela medida real. Então, ó, isso é a ideia de escala. A escala sempre vai ser o desenho
dividido pelo real. Ó, só toma cuidado, deixa eu só voltar um negocinho aqui, ó, que esse tipo de escala que você recebe num mapa, numa questão de vestibular, ela é uma escala linear. O que significa ser uma escala linear? Presta atenção no que eu vou te falar. Ser uma escala linear significa que ela serve somente para você transformar distâncias, comprimento, altura, mas ela não serve nem para transformar área e muito menos para transformar volume. E vira e mexe aparece aí no Enem questões que envolvem área, questões que envolvem volume. Então, nesse tipo de questão, eu posso falar assim, ó, eu pego, primeiro eu vou falar sobre área. Se você vai trabalhar com a escala envolvendo área, faz assim, a escala eleva ela ao quadrado e aí você vai ter a área do desenho dividido pela área real. Então, se você tiver que transformar uma área envolvendo uma certa escala, não pode esquecer que a escala de área é sempre elevar a escala ao quadrado. Já de volume, se você vai pensar entre volume, aí você vai fazer que a escala ao cubo é igual o volume do desenho dividido pelo volume real. Então, área, a escala ao quadrado, é igual à área do desenho dividido pela área real. Volume, o volume do desenho, ó, escala ao cubo no volume. E aí você vai trabalhar com o volume do desenho dividido pelo volume real. Beleza? Tranquilo? Show, né? Bora, vamos lá mexer agora com a questãozinha, um exemplo de escala. Tá? Então, ó. Um parque temático brasileiro construiu uma réplica em miniatura do castelo de Liechtenstein. Eu não sei nem falar isso, tá? O castelo original, representado na imagem, está situado na Alemanha e foi reconstruído entre os anos de 840, após duas destruições causadas por guerra. O castelo possui uma ponte de 38,4 metros de comprimento, 1,68 metros de largura, certo? Então, bora lá. Continuando, ele fala o seguinte, ó. O artesão que trabalhou no parque produziu uma réplica do castelo em escala. Só que tem um detalhe, a escala que ele usa para o comprimento tem que ser a mesma escala que ele usa para a largura. Então, não precisa fazer o cálculo das duas. Você pode fazer ou só com o comprimento ou só com a largura. Na prova do Enem, você não vai ter tempo para fazer as duas, então usa uma única medida. E ele falou que no desenho, o comprimento era 160 e a largura era de 7. E aí ele perguntava qual era a escala. Bom, eu vou pensar assim, ó, a largura real é 1,68 metros. Aqui, ó, está em centímetros, tá vendo? Ó, que a largura aqui está em centímetros. Então, a primeira coisa foi transformar para centímetro. Lembrando que um metro tem 100 centímetros, beleza? A largura no desenho é 7 centímetros, são 7 centímetros. Lembrando que a escala, lembra que eu falei para você? É sempre o desenho dividido pelo real. Logo, a escala vai dar 7 sobre 168, simplifica por 7, a escala seria de 1 para 24. Aí, ó, questão do Enem que você não pode errar. Basta você lembrar que a escala sempre vai ser a medida do desenho dividido pela medida real. Beleza? Bora lá então, galerinha. Vamos continuar. Beleza? A parte de escala. Então, só apagar aqui para a gente continuar. Tem bastante coisa para falar com vocês nessa nossa revisão. Ó, ainda falando sobre razão proporção, acho que é legal você lembrar sempre, ó, dica do Marquinhos, torneiras abertas juntas, torneiras abertas separadas. Sabe aquelas questões de torneira? Uma torneira enche um tanque, tal. Então, ó, é 1 sobre T1 mais 1 sobre T2 mais 1 sobre T3 vezes tesão. O que é esse tesão? É o tempo que elas vão ficar abertas juntas. Ó, T1, T2, T3 é o tempo de cada uma delas. Tesão é o tempo total, certo? Tesão é o tempo total. E aí, tudo isso é igual a 1. Isso se elas forem abertas juntas. Se elas forem abertas separadas, 1 sobre T1 vezes o T1. O que é esse T1zinho e o T1zão? T1zinho seria o tempo que ela gasta para encher o tanque. T1zão seria o tempo que ela vai ficar aberta. E aí você vai continuando o mesmo raciocínio.
Beleza? Bom, vou ser sincero, não acredito que vai cair uma questão do Enem de torneira. Pô, Marquinhos, mas por que você está dando uma dica que não vai cair no Enem? Cuidado! Pode não cair de torneira, mas pode cair o seguinte: duas pessoas vão pintar uma parede e uma gasta 5 horas se ele trabalhar sozinho e o outro gasta 6 horas se trabalhar sozinho. Se os dois forem fazer o mesmo serviço juntos, quanto tempo vão levar? Bom, é o mesmo conceito de torneira. Por quê? Você vai ter uma pessoa que faz o serviço em um certo horário, você vai ter uma outra pessoa que vai fazer o mesmo serviço no mesmo horário, e aí eles vão levar X horas para fazer juntos. Seria o mesmo conceito de torneira. Então, não vem caindo questão de torneira, vem caindo questão que envolvem duas ou mais pessoas realizando o mesmo serviço com tempos diferentes. E aí ele pergunta quanto tempo vai levar para fazer essas duas coisas, esse tempo com as pessoas juntas. Beleza? Bom, continuando, tá? Continuando. Olha só, regrinha de 3 composta. Sempre é importante você lembrar uma regra de 3 composta. Então, ó, em um canil existem 12 cães que são alimentados a cada 6 horas com 100 gramas de ração para cada. No final do ano, a população de cães passou para 20 e o regime de alimentação passou de 4 em 4 horas. Com 150 gramas de ração para cada animal. Se a dispensa com rações antes do final do ano era suficiente para 30 dias, após o final do ano, quantos dias durou a ração da dispensa? Então vamos lá, primeira coisa, uma regrinha de 3 composta, nós temos cães, horas, gramas e dias, tá? Então, ó, primeira coisa, sempre você pega a primeira setinha no X e coloca para cima. Se você aumentar o número de dias, você vai poder alimentar. Presta atenção no que eu vou falar isso aqui, ó. Essa quantidade de gramas é a quantidade que eles consomem cada vez. Se você quiser aumentar a quantidade de dias, a quantidade que eles vão comer a cada vez vai ter que diminuir. Correto? Não é a quantidade total. A quantidade total, sim. Se você aumentar o número de dias, vai aumentar mais. Mas isso aqui é a quantidade que eles comem por refeição. Se você quer que a ração dure mais, essa quantidade que eles comem em cada refeição tem que ser menor. Beleza? Segunda, se você quer aumentar o número de dias, o espaçamento, isso aqui é o espaçamento entre as refeições. Eles comem de 6 em 6 horas, depois comem de 4 em 4 horas. Se você quer que a alimentação dure mais dias, o espaçamento entre as refeições tem que ser maior ainda. E se você quiser aumentar o número de dias, o número de cães tem que diminuir. Regra de 3 composta, como que eu resolvo, Marquinhos? Eu coloco o X primeiro e coloco todas as setinhas no mesmo sentido. Olha lá, ó, 150 para 100, você pode ver que eu inverti. 6 para 4 eu mantive no mesmo sentido, 20 para 12 eu inverti. E aí ó, é só resolver, ó, multipliquei tudo aqui, se você quiser simplificar poderia, e aí a gente chegou que vai dar 8 dias. Beleza? Tranquilo? Então, ó, revisãozinha rápida de razão e proporção. Agora vamos falar um pouquinho sobre função do segundo grau. É toda função que obedece essa lei de formação, ax² mais bx mais C ou y igual a ax² mais bx mais C. Detalhe, gráfico, concavidade voltada para cima, quando A for positivo. A negativo, concavidade voltada para baixo. Você pode ver que nesse gráfico aqui, ó, eu tenho ponto mínimo. Aqui, ó, eu tenho ponto máximo. E esse ponto mínimo e esse ponto máximo, ele é chamado de vértice da parábola. E é o que mais cai em qualquer vestibular, inclusive no Enem, de função do segundo grau. E aí, ó, o que a gente precisa? Opa! Voltando. Vértice, como que você calcula o x do vértice? Menos b sobre 2a, y do vértice menos delta sobre 4a. E aí o Marquinhos está aqui para te salvar. Professor, eu esqueci a fórmula do x do vértice. Faz o seguinte, pega as raízes, soma e divide por 2. O x do vértice, vou até colocar aqui para vocês, ó, você pode calcular como menos b sobre 2a, legal. Mas também posso calcular fazendo a média entre as raízes. Então o x do vértice é a média entre as raízes. Galerinha, então, ó, x do vértice menos b sobre 2a
ou a média das raízes. E o y do vértice, Marquinhos? Como eu falei para vocês, ó, y do vértice é igual a menos delta sobre 4a, ou, olha só, eu prefiro fazer isso, pega a função, no lugar do x, você coloca o x do vértice. Se no lugar da função, no lugar do x, você colocar o x do vértice, o resultado que você encontra sempre será o y do vértice. Colaram? Anotaram essa dica? Beleza, então, ó, vamos lá, vamos continuar aqui falando do nosso x do vértice, y do vértice. E aí, como que eu vou saber se eu tenho que calcular o x do vértice ou o y do vértice? Ó, valor máximo ou valor mínimo sempre vai ser o y do vértice. Valor máximo, valor mínimo, sempre vai ser o y do vértice. Vamos supor que você arremessa uma bola de basquete. Se eu perguntar para você qual é a altura máxima, opa! Y do vértice. Se eu perguntar para você qual o tempo necessário para que você atinja essa altura máxima, aí, galera, ó, é o x do vértice. Beleza? Entenderam? Fechou, né? Olha só um exemplozinho, ó. Uma pensão comporta até 50 moradores e cobra mensalmente por morador R$200, mais R$5 por vaga desocupada. Qual é a quantidade de moradores que fornece a maior arrecadação da pensão? Primeira coisa, ele quer, olha só, qual a quantidade de moradores que fornece a maior arrecadação? Cuidado, ele não quer a maior arrecadação, ele não quer o valor máximo, ele quer o valor que deixa máximo. O valor que deixa máximo é sempre a ideia do x do vértice. Então, professor, mas nem tem uma função do segundo grau. Bom, aí é você que vai ter que se virar para montar a função do segundo grau. Olha só, tá aqui as nossas alternativas. Receita, o que é receita? Receita sempre vai ser preço vezes quantidade. Se o preço, ó, só tá invertir aqui, tá? Preço for 200, quantidade de 50. Se você tirar uma pessoa, aumenta R$5. Se você tirar X pessoas, aumenta 5x. Faz tipo uma balancinha. Tirou 1, aumentou 5. Tirou x, aumentou 5x. Apliquei o chuveirinho, cheguei nessa função da receita aqui, ó. Menos 5x ao quadrado mais 50x mais 1000. Marquinhos, vamos simplificar por 5? Não. Não e não. Por que não? Equação, lembra do que eu vou falar para você. Toda equação, você pode simplificar os dois lados da igualdade. Numa função, não interessa qual é o tipo de função. Você jamais pode simplificá-la. Você tem que trabalhá-la do jeito que ela está. Como ele pediu o x do vértice, é menos b sobre... gente, ó, coloquei a formulinha errada aqui, ó. X do vértice menos b sobre 2a. Aqui eu coloquei o 2, só esqueci de digitar aqui, ó. Então é menos 50 sobre 2 vezes o menos 5. Logo, o x do vértice vai ser igual a 5. Mas espera aí, Marquinhos, não tem nenhum 5 aqui. Lógico, olha a pergunta dele. O que é? Qual a quantidade de moradores que fornece? Ele tem que saber quantos que estão na pensão. Esse x do vértice é a quantidade de lugares vagos. Então, se na pensão comporta 50 lugares e vai ter 5 lugares vagos, a quantidade de moradores que nós teremos que seria 45. Ele tá aqui, ó, é 45, tá, gente? Subiu aqui, mas não subiu tanto não, tá? É 45 a resposta, beleza? Fechou? Bora lá. Equação exponencial. Isso daqui todo ano tem uma questãozinha no Enem de equação exponencial. Como que eu resolvo equação exponencial, galera? Olha só, iguala as bases, corta e aí você só iguala os expoentes. Outro detalhe importante, olha só. Aqui rapidinho. Eu acho que eu paguei um negócio aqui que não era para pagar. Eita lasqueira. Olha só, ele falava de uma população, tá? E ele quer que ela seja o triplo da população inicial. Então, ó, triplo? Olha só, a população inicial, sempre que você precisar achar a população inicial, a fórmula da população era 200 vezes, cadê aqui, ó? Cadê a fórmula aqui, ó. A fórmula era 200 vezes 3 elevado a 3t sobre 2. Como eu quero a população inicial, eu sempre troco o tempo por zero. Ficou 3 vezes 0 dividido por 2. Aqui vai dar 1, então a população inicial seria 200.
Como ele pediu o triplo da população inicial, eu quero que seja 600. Aí eu coloco aqui, ó, 600 é igual a 200 vezes 3 elevado a tal, passei dividindo, cortei. Ficou 3 elevado a 1 é igual a 3 elevado a 3t sobre 2. E aí é só cortar as bases, gente. Olha lá, cortou, passei multiplicando 2/3 de ano, que é igual a 8 meses. Beleza? Outra coisa importante, a análise combinatória. O que é análise combinatória? Bom, em análise combinatória, primeira coisa, princípio fundamental da contagem. Quando escolhe apenas um elemento por cada conjunto. Escolheu apenas um elemento de cada conjunto, sempre você multiplica a quantidade de conjuntos. Ó, no primeiro conjunto você tem N1, no segundo tem N2 e assim por diante. Se escolher um de cada, é só você multiplicar a quantidade que tem em cada conjunto. Quando você escolhe mais de um elemento dentro de um mesmo conjunto, e a ordem importa. E aí você também pode usar princípio do fundamental da contagem. Na primeira opção eu tinha N, aí eu tinha N-1, N-2 e assim por diante. Outra coisa, usa todos os elementos. Ó, presta atenção, em análise combinatória, se usa todos os elementos, é o quê? Permutação, ó, grava isso. Usa todos os elementos. Permutação. Não usa todos os elementos. Nós temos duas opções. Ou é arranjo ou é combinação. Se for arranjo, a ordem importa. Se for combinação, a ordem não importa. Então grava isso. Usou todos os elementos, permutação. Não usa todos os elementos, ordem importa, arranjo, ordem não importa, combinação. Tá? Beleza? Que são isso? Bom, fórmulas. Fórmula de arranjo, ANP, N fatorial, N menos P fatorial. O que é o N? O que é o P? O N é o total de elementos que você tem. P é somente o que você vai usar. Combinação, N e P. N fatorial, P fatorial, N menos P fatorial. Permutação simples, N fatorial. Tudo bem? Permutação com repetição, divide pelas repetições, tá? Divide pelas repetições. Permutação circular, N menos 1 fatorial. Dica do Marquinhos, ó, combinação. Quando você quer garantir que alguém vai no grupo, eu quero que essa pessoa esteja lá. Você vai fazer combinação de N menos 1, P menos 1. Quando eu quero garantir que alguém não vai nesse grupo, N menos 1 continua sendo P. Grupos de pelo menos um elemento. Toda vez que você quer formar grupos que contenham pelo menos um elemento, é sempre 2 elevado a N menos 1. Tudo bem? Beleza? Tudo tranquilo? Olha só, 3 amigos, André, Bernardo e Carlos, moram em um condomínio fechado em uma cidade. O quadriculado representa a localização das ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras de mesmo tamanho nesse condomínio, em que nos pontos A, B e C estão localizadas a casa do André, Bernardo e Carlos. Ó, André, Carlos, Bernardo. A pergunta dele é a seguinte: o número de diferentes caminhos que André poderá utilizar para deslocar, ele não quer, deslocar da sua casa até a casa do Bernardo sem passar pela casa do Carlos. Vamos só voltar aqui, ó. Ele quer ir daqui para lá sem passar por essa casa. Dica do Marquinhos, mais uma dica para vocês. Você não sabe calcular o não, você sabe calcular o sim. Então, olha só. Se eu fizer o total e fizer o sim, se eu diminuir, eu encontro o não. Porque existem duas coisas, as que passam pela casa do Carlos e as que não passam pela casa do Carlos. Então, se eu calcular o total, calcular as que passam pela casa do Carlos, aí diminuo, eu só acho o que não passa. Então, vamos lá, o total. Para ir do A para o B, não interessa, eu vou ter que subir 1, 2, 3, eu vou ter que subir 3, ó. E vou ter que andar 1, 2, 3, 4 para a direita. Isso daqui vai ser uma permutação de 7 elementos. As que tem sim, eu tenho que passar por a casa do Carlos. Ó, 1, 2, direita 2, e depois do Carlos para o Bernardo. Eu vou ter que andar 1 para cima, 2 para a direita. E aí, se eu diminuir isso daqui, eu vou encontrar o não.
Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai calcular o total, vai calcular o si e aí a gente vai diminuir, tá? Então a gente vai calcular o total, vai calcular o si e aí a gente vai diminuir. Beleza? Como assim? Olha só, vamos lá, cadê minha espada? Aqui, a espada de Jedi. Vamos lá. Olha aqui. Opa, para trás. Aqui, cadê? Esse trem é muito moderno para mim. Olha lá. Total de caminhos. Como eu falei, SSSS, DDD. 7 fatorial, 4 fatorial, 3 fatorial, que vai dar 35 caminhos ao todo que você tem. Total de caminhos que passam por C, SSDD, lembra que eu falei para vocês lá, eu mostrei isso para vocês? Que vai dar 18 caminhos. Que não passa, é só diminuir, vai dar 17. Beleza? Tudo bem? Aí é só diminuir, fechou? Probabilidade para encerrar nossa aula de hoje. Probabilidade é outro conteúdo que todo ano tem no Enem. É só o que você quer dividido pelo total. Pensa assim, ó, esquece essas fórmulas. Pensa que probabilidade é sempre o que você quer dividido pelo total. Probabilidade sempre vai ser o que você quer dividido pelo total de possibilidades. Tá certo? Ó, regra do E multiplica, regra do OU soma. Olha só, a senha de um cofre é uma sequência formada por 8 dígitos que são algarismos escolhidos de 0 a 9. Ao inseri-la, o usuário se esqueceu dos 2 últimos dígitos que formam essa senha. Lembrando somente que esses dígitos são distintos. Digitando ao acaso os 2 dígitos esquecidos, a probabilidade que o usuário acerte a senha na primeira tentativa. Quantas possibilidades que ele vai ter de dígitos distintos, gente? Ele tem que acertar a primeira e acertar a segunda. Ó, acertar a primeira, que a probabilidade é de 1 em 10 dígitos. Por que 10? De 0 a 9. Mas Marquinhos, senha pode... Sim, senha pode ter 0 sim, tá? Como são dígitos distintos, a segunda opção seria uma de 9. Beleza? Isso é uma questão bem tranquila que pode cair no Enem. Agora, as dicas do Marquinhos. Regra do pelo menos 1. Isso daqui vira e mexe e aparece no Enem. Regra do pelo menos 1 é sempre 1 menos o que você não quer. Regra do pelo menos 1 é sempre 1 menos o que você não quer. Olha só, a senhora acaba de fazer uma ultrassonografia e descobre que está grávida de quadrigêmeos. Isso aqui é do Enem, tá? Qual a probabilidade de nascerem 2 meninos e 2 meninas? Primeira coisa, olha só, HMM, tá? Qual é a probabilidade de ser um menino? Meio. De ser um menino? Meio. De ser uma menina? Meio. De ser uma outra menina? Meio. Só que não precisa ser nessa ordem, gente. Então toma cuidado, probabilidade, se você tem falando de um certo número de eventos, ó, eu quero quadrigêmeos, mas eu não falo de todos ao mesmo tempo, eu falo de 2 em 2. Então escreva como se fosse um anagrama e faça, além das probabilidades, a permutação desses elementos. E aí você vai ter que vai dar 3/8. Beleza, moçada? Bom, então aqui a gente vai encerrar a nossa revisão para o Enem, tá? Vou deixar aqui, ó, SOS Dúvidas, tá? O Insta, curso do Marquinhos, tá? Então, quem não segue, segue o curso do Marquinhos. WhatsApp 67996163736. Qualquer dúvida, estou aí à disposição. E, galera, um beijo para vocês, boa prova e até a próxima dica. E ó, que o Papai do Céu abençoe cada um de vocês. Um beijo no coração e ó, para vocês eu só tenho que desejar aplausos e mais aplausos. Vocês são demais, galera. Beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau, gente.